Muito boa noite, meus amigos, queridos telespectadores aqui da Rede Século XXI. Com alegria, mais uma vez, estamos ao vivo no programa Eclésia. Esse programa que toda segunda-feira à noite a gente conversa aqui sobre os assuntos relacionados à nossa fé católica, né? Catequese, doutrina da Igreja Católica, história da Igreja, vida dos santos, algumas devoções, história das devoções, as heresias que a Igreja enfrentou durante os séculos. Tanta coisa a gente conversa aqui nesse programa, mas é um programa de catequese, um programa onde a gente discute e aprende a nossa fé, porque, afinal de contas, não dá pra gente amar aquilo que a gente não conhece. E aqui a gente tenta cada vez mais conhecer a nossa fé católica para que a gente aprofunde nesses mistérios e dessa maneira também a gente possa aprofundar a nossa fé. E é claro, Padre Guido Motinelli, o nosso comentarista, está aqui ao meu lado, como de costume toda noite. Boa noite, Padre Guido. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Meu grande abraço fraterno, desejando muita paz, muita alegria. E hoje, de uma maneira especial, parabéns para a Dona Cristina e a Juliana Arantes de Carvalho, de Bauru, que estão de aniversário. E parabéns também para a Fran e a Dona Maria Inês, de Bauru, que estão ligados no programa, juntamente com milhares e milhares de pessoas. Estamos aqui à vossa disposição, ajudando a esclarecer, a orientar, a catequizar, porque acreditamos plenamente naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Vocês repararam que quase toda semana o Padre Guido manda um abraço, alô para alguém de Bauru, porque ele mora na cidade de Bauru. O Padre Guido mora na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Aliás, a gente também está no exterior, estamos aqui no interior de São Paulo. A sede da TV Século XXI fica em Valinhos, né? Região metropolitana de Campinas. O Padre Guido anda um pouquinho no interior de São Paulo, toda segunda-feira sai de Bauru e vem até aqui a cidade de Valinhos para fazer conosco o programa ao vivo Eclésia. Padre Guido, o tema de hoje é muito interessante. Não faz muito tempo, aqui no programa Eclésia, nós conversamos sobre a devoção relacionada ao Sagrado Coração de Jesus, sim, que recentemente nós comemoramos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Perfeito. Hoje é uma outra devoção muito interessante, que tem relação, claro, não tinha como não ter relação com o Sagrado Coração de Jesus, mas diz respeito a Nossa Senhora, ao Imaculado Coração de Maria. A gente quer conversar nessa noite sobre a devoção relacionada ao Imaculado Coração de Maria. Aquela história, você já deve ter ouvido falar, da devoção dos 5 primeiros sábados, que nós rezamos então em honra aos desagravos cometidos contra o pecado, contra o Imaculado Coração de Maria. Sobre tudo isso a gente quer conversar aqui com o Padre Guido e contar com a tua participação. Você pode ligar para a gente no 19 3871 9620, fazer a sua pergunta. As nossas atendentes estão lá preparadas para anotar a tua dúvida, a tua pergunta, a tua sugestão de papo aqui durante a nossa conversa. Ou então mandar um e-mail para a gente no eclesia@rs21.com.br. Na medida do possível a gente responde e comenta sobre a tua participação, tá certo? Padre Guido, essa importante devoção que é tão comum já há muito tempo na Igreja Católica. Em que consiste essa devoção relacionada ao Imaculado Coração de Maria? Certo, vamos resgatar em primeiro lugar a história desta devoção do Coração Imaculado de Maria. Temos que fazer um passo para trás e chegar já no ano 1700, 1800, quando havia, da parte do povo em geral, uma manifestação de amor especial para com Nossa Senhora, que inclusive foi sempre colocada ao lado de Jesus, é porque a festa do Coração Imaculado de Maria vem exatamente no dia após da festa do Sagrado Coração de Jesus. E o povo costumava dedicar para Nossa Senhora 15 jornadas, 15 dias. E depois se repetia nestes 15 dias, uma vez por mês, era uma jornada dedicada a uma meditação dos 15 mistérios do Rosário, né? Os mistérios gozosos, gloriosos e dolorosos. Depois, esta devoção, por ordem do Santo Padre, o Papa Pio VII, foi institucionalizada com uma prática de 12 sábados. Isto é, o primeiro sábado de todos os meses do ano. Depois aconteceu que o Papa incentivou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus
colocando em prática o grande desejo de Jesus manifestado para Santa Margarita Maria Alacoque, da prática da primeira sexta-feira de 9 meses de seguida. E assim passamos de 12 para 9, também para o coração imaculado de Maria. Até para fazer uma síntese, que depois vamos explicar melhor, chegar ao ano 1930, quando o mesmo coração de Jesus, numa manifestação íntima para Lúcia de Fátima, falou que desejava exatamente que Nossa Senhora fosse venerada através da prática dos primeiros 5 sábados de cada mês. Então, Padre Guido, na verdade, a história começou lá por volta de 1900 e o final do século XVIII, começo do século XIX, diante dos 15 mistérios que a gente rezava no terço, porque atualmente não são mais 15, são 20, né? Desde João Paulo II, que instituiu então mais os mistérios luminosos, quando a gente vai rezar o rosário, são 20 mistérios. Mas então a prática dos 15 mistérios do rosário, que depois passou para 12, mais ou menos em 1805, por aí, né, Padre? Foi no Papa Pio VII. O Papa Pio VII institucionalizou esta devoção para o coração imaculado de Maria. Que era uma prática uma vez por mês, no primeiro sábado do mês, durante todo o ano, os 12. Mas, com o crescimento da devoção das 9 sextas-feiras dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, teve uma pequena mudança e caiu também para 9 sábados. Sim. Só após a aparição de 1917, de Nossa Senhora de Fátima, que depois de 1917, no decorrer das aparições, que a gente vai comentar durante o programa, outros acontecimentos que acabou chegando então nos 5 primeiros sábados, a gente vai entender por quê na sequência da nossa conversa. Tá certo, Padre Guido? Perfeito. E não esqueçamos que foi exatamente na primeira aparição de Nossa Senhora às 3 crianças lá em Fátima, falando português, o nosso mesmo idioma, né? Sim. Que Nossa Senhora disse para Lúcia, que era maiorzinha, estava com 10 aninhos, que queria, por ordem de Jesus, estabelecer a devoção ao seu coração imaculado. Deixou bem claro Nossa Senhora esta devoção para que, através da inocência das crianças, este pedido chegasse aos ouvidos das autoridades eclesiásticas e fosse depois reconhecido e praticado no mundo inteiro. E uma coisa interessante da gente lembrar também, né, Padre Guido, que no dia 13 de julho de 1917, no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora, então, lembrou também aos videntes lá de Fátima. Ela disse mais ou menos assim: para impedir a guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Ela já deixou bem claro ali que ela viria também para falar sobre a comunhão reparadora. Exato, já podemos entender que os 2 corações de Jesus e de Maria andam sempre juntos. A finalidade destas 2 devoções são paralelas. Em primeiro lugar, louvar a Deus oferecendo, através da comunhão reparadora, um gesto de amor diante de tantas ofensas que os 2 corações, infelizmente, recebem devido à fraqueza do pecado humano. A gente vai, durante todo o programa, falar sobre porquê dessa devoção dos 5 primeiros sábados, como que isso oficialmente ficou instituído depois na igreja. A gente vai conversar isso até o final do programa. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, uma coisa que é interessante a gente perceber, né, Padre Guido, seja na devoção do Sagrado Coração de Jesus, ou seja na devoção do Imaculado Coração de Maria, o que acontece com ambas as aparições são uma coisa comum e bonita de se ver, as promessas relacionadas à assistência do fiel que propagar essa devoção, que aprofundar nesses mistérios, assistência na hora da morte. Perfeito. Não esqueçamos as palavras de Jesus, quando apareceu a Margarita Maria Alacoque, e sobretudo incentivando a prática da primeira sexta-feira do mês, Jesus disse que as pessoas que praticarem, que oferecerem a comunhão reparadora na primeira sexta-feira de 9 meses de seguida, ele em troca daria a graça da perseverança final, isto é, garantiria a presença do sacerdote e o conforto dos sacramentos na hora mais difícil da vida. Agora, se nós pegamos Nossa Senhora,
usa exatamente a mesma linguagem para todos os seus filhos devotos na prática do primeiro sábado de 5 meses de seguida. Ela garante exatamente a salvação eterna com o conforto dos sacramentos na hora da morte. Então podemos notar o ponto em comum, a salvação das almas, sem excluir a ninguém. É o grande esforço, digamos, em termos humanos. Isto é, a boa vontade, a disposição, o interesse que Jesus e Maria mostram para que ninguém se perca. Olha, é tão bonito isso. Certamente, Padre Guido, o senhor, que é um sacerdote experiente, já sacerdote há muitos anos, eu acho que o senhor teria muitas histórias para contar de pessoas que o senhor assistiu ali no leito de morte. E certamente muitas dessas passaram por essas devoções e cumpriu exatamente as promessas de Jesus, de Nossa Senhora. É uma pergunta que várias pessoas me fazem. Eu sou padre há pouco mais de 41 anos. Não conto mais as ocasiões de ter me sentido como instrumento nas mãos de Deus exatamente naquela hora. Aliás, quantas vezes, meus amigos, até na hora de encomendar um corpo, momentos antes da sepultura, eu digo para os familiares, quero deixar registrado que esta pessoa cujo corpo vamos enterrar, nesta noite passada me mandou chamar, se confessou comigo. E naquele momento, Eric, é claro que ninguém esboça um sorriso, porque a morte não gera sorrisos em ninguém. Mas há um cruzamento de olhos de uma pessoa com a outra para dizer, olha só, quanto conforto que gera uma notícia desta, e nós podemos dizer, é Jesus e é Maria que mantém a sua palavra, dando assistência naquela hora tão delicada e difícil da vida. É bonito ver esse testemunho de um padre experiente, como é o caso do Padre Guido, com mais de 40 anos de sacerdócio, relatando que perdeu as contas, né, de quantas vezes já assistiu pessoas ali no leito de morte. Rapidinho, só queria lembrar também de um caso, recentemente, de um sacerdote, meu amigo, que ao contrário do senhor, não é tão experiente assim, só tem um pouco mais de 1 ano de padre. E ele contava que ele foi atender uma família no leito de morte e a pessoa estava em coma. Já não ia receber ali o apoio do padre, mas não teria consciência. Quando o sacerdote chegou para fazer o atendimento, de maneira inexplicável, a pessoa saiu do coma, conseguiu se confessar, ele atendeu bem essa pessoa com toda a calma e tranquilidade, e quando foi embora, ele contou para a gente que antes dele chegar até o destino da casa dele, ele saiu dessa casa da pessoa, voltou para a casa dele. Os familiares ligaram, olha, ele já voltou para o coma. Ou seja, ele só saiu no coma naquele momento específico para ser atendido pelo padre. Certamente, a gente poderia passar aqui a noite inteira contando casos de pessoas que viveram bem este momento. Nossa Senhora e Jesus prometeu, dá para confiar, né, Padre Guido? Sim, é nunca duvidar da palavra deles, né? Porque exatamente naquela hora tão difícil, como nós experimentamos a bondade de Deus, sempre pronto até nos perdoar, a nos ajudar e a fortalecer até a nossa fraqueza humana. Portanto, meus amigos, Jesus e Maria querem a nossa santificação e a nossa salvação. Hoje Nossa Senhora vem pedir, digamos, esta colaboração, porque quanto mais nós nos unimos a ela, através de alguns itens que o mesmo Jesus veio depois fortalecer com a sua palavra, isto é, a comunhão reparadora, uma meditação sobre os mistérios do rosário, do terço, e uma prática de piedade religiosa. Quanto mais nós vivermos autenticamente estes itens, mais sentiremos uma atração extraordinária para com Nossa Senhora. E como é belo ver aquelas pessoas que quando, como acontece daqui a pouco, está na hora de irmos dormir para o merecido descanso noturno, fazem o ato de consagração ao coração imaculado de Maria, oferecendo até o palpite do coração, os pensamentos, até tudo que pode acontecer durante a noite. Como é bom ver tantas pessoas que logo que abrem os olhos numa qualquer manhã da vida, logo o primeiro pensamento oferecem tudo que irão realizar no decorrer do dia
como um gesto de amor para Deus através de Maria. Muito bem, Padre Guido. A Marlene Ferreira Nunes, Santa Bárbara do Oeste, faz uma pergunta interessante que o senhor vai responder depois do intervalo. Então, logo no próximo bloco, Marlene, ele vai responder a sua pergunta, que ela quer saber, que a gente comentou sobre Imaculada Conceição. Por que desse título de Imaculada Conceição? O que isso significa? Né? O Padre Guido vai explicar isso logo depois do intervalo, mas lembra, ó, dá tempo de você ligar pra gente durante o intervalo também, tá certo? Liga pra gente no 19 3871 9620, faça sua pergunta, seu comentário, ou no eclesia@rs21.com.br. A gente vai tentar conversar sobre a sua sugestão também que você mandar aqui pra gente, tá certo? Não sai daí, muita coisa interessante no nosso programa de hoje. A gente vai pro nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já.